Eu queria chamar a equipe de jornalismo que está acompanhando as informações sobre a morte do ex-presidente de Cuba, Fidel Castro. De São Paulo, fala ao vivo, Fábio William. Bom dia, Fábio. Oi, Cissa. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que é de casa. A gente está aqui, então, repercutindo aí a morte de Fidel Castro, que morreu aos 90 anos de idade. Fidel morreu às 10h29 da noite em Cuba, 1h29 horário de Brasília. Com profundo dolor. A informação foi divulgada pelo irmão dele, o presidente Raul Castro, em um pronunciamento na TV estatal cubana. Raul Castro também informou que o corpo de Fidel será cremado. No dia 13 de agosto, na comemoração do seu aniversário, Fidel foi visto em um ato público. Ele nasceu em Cuba em 1926 e ficou 49 anos no poder. Fidel, durante toda a vida, foi uma figura muito polêmica. Fidel Castro nasceu em Cuba em 1926, filho de um latifundiário. Formado em Direito, comandou uma revolta armada contra o ditador Fulgêncio Batista. Ao tomar o poder em 1959, implantou um regime comunista em Cuba. Sob o comando de Fidel, o país avançou em áreas como a saúde pública e a educação. Também promoveu a reforma agrária e nacionalizou empresas estrangeiras. Mas Fidel não cumpriu a promessa de restaurar a democracia e mandou prender e executar milhares de opositores. Considerado uma ameaça pelos Estados Unidos, resistiu a tentativas de assassinato e a uma invasão de mercenários apoiados pela CIA na década de 60. Logo depois, Cuba quase se tornou o estopim de uma guerra nuclear, quando a Marinha Americana cercou a ilha até a retirada de mísseis nucleares enviados pela União Soviética. Graças ao apoio soviético, resistiu ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos. Mas com o fim dos regimes socialistas na Europa, se viu isolado e Cuba passou a enfrentar uma grave crise econômica. Em julho de 2006, problemas no intestino fizeram com que Fidel fosse hospitalizado e submetido a uma cirurgia. Passou então o comando do país ao irmão Raul. Assim que souberam da notícia da morte de Fidel Castro, centenas de moradores de um bairro de exilados cubanos chamado Little Havana ou Pequena Havana foram às ruas para comemorar. Esse bairro fica em Miami, nos Estados Unidos. Os moradores fizeram apitaço, panelaço, muitos saíram de casa carregando bandeiras cubanas e americanas. Esse senhor disse que a notícia da morte do ditador, veja aí, era esperada há anos. Segundo ele, Fidel Castro matou muita gente e deixou feridas muitas outras. A manifestação do povo, disse ele, foi espontânea e todas as gerações estão comemorando. Essa senhora que segurava uma foto de Fidel morto disse que não deveria estar feliz pela morte de uma pessoa, mas que nesse caso Fidel foi o responsável por separar a família dela. Então, por isso, escolheu comemorar, disse ela. Os japoneses também comentaram a morte do líder cubano. Esse morador de Tóquio disse que foi a Cuba 40 anos atrás e que ficou espantado com um longo discurso de 4 horas feito por Fidel Castro. Ele trabalhou muito, comentou este senhor. Nós vamos agora a Nova York falar com o nosso correspondente Jorge Pontual, que está acompanhando a repercussão no mundo. Oi, Pontual. Bom dia a todos. O governo cubano decretou 9 dias de luta oficial. As cinzas de Fidel Castro serão sepultadas no domingo que vem, dia 4, na cidade onde ele nasceu, Santiago de Cuba. Na terça, agora dia 29, vai haver uma cerimônia em praça pública em Havana. Fidel Castro passou o poder para o irmão Raul Castro há 10 anos, devido a graves problemas de saúde que o mantiveram afastado da vida pública. Ainda não houve reação do governo americano. O presidente Barack Obama reatou relações com Cuba em 2014. Foi um diálogo mediado pelo Papa Francisco. As relações estavam rompidas desde 1960, quando o presidente Kennedy impôs um bloqueio econômico a Cuba, que continua até hoje. Fidel Castro foi um dos principais inimigos de 11 presidentes americanos. O presidente eleito, Donald Trump, que ainda não se manifestou, promete reverter essa aproximação com Cuba iniciada por Obama. O presidente russo Vladimir Putin saudou Fidel Castro como símbolo de uma era. Os cubanos também receberam condolências dos presidentes da França, da Irlanda, da Venezuela, da África do Sul, do Equador e do primeiro-ministro da Índia. O editor internacional da BBC de Londres escreveu que Castro foi um monstro para quem pensava diferente dele
cristãos, homossexuais e democratas. Aqui nos Estados Unidos, a deputada Ileana Ros-Lehtinen, primeira cubana eleita para o Congresso americano, disse que Fidel Castro foi um tirano. Fábio. Obrigado, Pontual. Muitas famílias assistiram ao comunicado oficial da morte de Fidel Castro pela televisão. Essas imagens mostram algumas famílias dentro de casa. Alguns estavam emocionados. Eles assistiam quietos, pareciam não acreditar. Essa moradora diz que estava muito triste e que, mesmo com a morte, Fidel sempre vai ser o comandante do país. Poucas pessoas foram para as ruas e nos bares, os cidadãos cubanos também pararam na frente da TV.